Olá, seja bem-vindo, 17 de abril, segunda-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes. Bom dia, secretário. Muito obrigado pela sua participação, para a gente conversar um pouco sobre as ações, que estão sendo realizadas pela sua pasta aqui na cidade. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, João. Também é um prazer aqui voltar às telas da TV Câmara, uma casa que eu sempre respeitei e trabalhei com muito gosto aqui. Falar sobre mobilidade urbana é sempre um prazer. Muito bem, gostaria de começar nosso programa comentando um pouco sobre as ações mais recentes da sua pasta, como, por exemplo, a instalação dos novos abrigos de terminais de ônibus. Queria te perguntar quais são as novidades que essa nova estrutura traz e também quais os pontos que ainda receberão nessa nova estrutura dos abrigos. Bom, João, primeiro assim, os abrigos, como você bem colocou, hoje são terminais, são abrigos maiores, eles fazem parte de um programa de organização do sistema de transporte público. Então, nós identificamos quais são os pontos que tinham o maior número de passageiros que aguardavam os ônibus e quais são os pontos que integram com outras linhas. Então, daí nós instituímos o sistema de terminais, então são abrigos maiores. Eles têm uma qualidade térmica melhor, porque o teto ele tem um isolante térmico e tem fechamento lateral e traseiro e lateral, que protege melhor os passageiros da chuva. Isso veio também de uma percepção, nós coletamos na pesquisa de satisfação que nós fazemos embarcadas semestralmente, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo, onde a população foi, ao longo dos anos, nos pontuando isso, a gente foi investindo e modelando isso. E hoje a gente já tem um dos pontos que a gente tem melhor avaliação nessa pesquisa de satisfação, é exatamente a qualidade dos abrigos. Então, o Jacareí tem avançado nesse sentido para a gente dar mais proteção às pessoas que estão aguardando. Ainda existem pontos de embarque e desembarque que precisam ser cobertos. Infelizmente, o passivo da cidade é muito grande ainda, em torno de 40% dos pontos que ainda precisam ser cobertos, principalmente nos bairros, mas os que recebem mais passageiros já estão cobertos com esse abrigo com maior qualidade. Realmente, esses abrigos têm trazido muito mais modernidade mesmo, se a gente for ver quem utiliza o transporte coletivo diariamente. Gostaria até de te perguntar, se eu não me engano, não sei se já chegou em mãos, mas foi um dos pedidos de informações até do vereador Roninha, que ele, imagino ter protocolado na última sessão ordinária, com relação aos antigos abrigos, que alguns podem ter ainda estrutura boa, enfim, que pudesse ser instalado em outras regiões da cidade, em que outros pontos de ônibus não tenham abrigos. Isso é possível? Como que a Secretaria pode imaginar resolver esses outros problemas? Plenamente possível e é o que nós fazemos desde 2017. Então, todos os abrigos que são retirados, nós temos uma empresa que reforma os abrigos, tanto a parte de serralheria quanto de pintura, e eles são realocados em pontos que ainda não são cobertos. Então, nenhum abrigo é perdido ou é sucateado. Mesmo aqueles que às vezes sofrem algum acidente por o caminhão e o próprio ônibus bate, essa empresa de serralheria, ela conserta, a gente reaproveita, pinta e ele volta novo para uma outra localidade que não tinha cobertura. Então, todos os abrigos são bastante reutilizados e nós saímos aí de uma média. Antes da Secretaria de Mobilidade, a média era 10 abrigos por ano, a gente já está numa média de mais ou menos de 30 a 40 abrigos por ano sendo renovados. Então, assim, a gente quadriplicou essa média, mas, como eu disse, foram muitos anos sem uma política adequada de qualidade de cobertura. A gente pretende aí, até final de 25, terminar todos esses pontos, pelo que a gente tem disponibilidade orçamentária. E também aproveito aqui na TV Câmara para passar o chapéu para os vereadores, se puderem nos mandar também emendas parlamentares para nos ajudar a comprar os abrigos, isso é muito importante. Bacana, realmente para quem usa o transporte coletivo todo dia, são ações realmente muito importantes que ajudam o dia a dia do munícipe. Edinho, vou pedir licença a você, logo mais a gente retorna a conversar, porque agora você confere o que aconteceu na nossa última sessão ordinária. Nesta quarta-feira, dia 12 de abril, tivemos a 11ª sessão ordinária do ano. Fique com a gente, então, e confira o que aconteceu no nosso resumo da sessão. No primeiro expediente, tivemos 18 requerimentos e 7 pedidos de informação discutidos e aprovados pelos vereadores. Destaque para o requerimento do vereador Dude, do PL, que tratou de cobrar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, da necessidade de instalação de detectores de metais em escolas públicas da cidade. A escola precisa também ter os seus cuidados.
E eu acredito que o detector de metais, ele é uma peça, uma das ações para que possa prevenir, não é, ações que venham ocorrido de massacres aí no estado de São Paulo. Para isso, essa semana, a gente sabe que no PL nós temos o deputado André do Prado, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que ele intervenha junto ao governador, para que possamos ter mais segurança na escola. O assunto rendeu debate. O presidente da casa, vereador Abner Rosa, do PSDB, tratou de contribuir com a discussão. Para ele, que vivenciou a violência escolar quando adolescente, nada mudou desde então. Eu também fui vítima de violência dentro da escola. Com 17 anos, eu fui baleado dentro de um colégio lá no Nova Esperança. Portão da escola aberto, 2 indivíduos que não estudavam na escola foram ali resolver uma questão. Um estava armado e começou a efetuar tiros de um para o outro, e eu estava ali no meio e levei 2 tiros na barriga. Nesses 22 anos, já foram 3 cirurgias no intestino, várias internações. Em 22 anos, quase que nada mudou. As escolas continuam com muro baixo, sem cerca, portão aberto. Então a gente precisa tomar algumas ações aqui como vereador dessa cidade. A gente precisa forçar o Poder Executivo a ter algumas decisões efetivas na segurança das nossas crianças, porque é o maior patrimônio das famílias são os filhos. Outro vereador que também comentou o assunto foi Paulinho do Esporte, do PSD. Segundo ele, existe a necessidade de um projeto que viabilize melhor a segurança nas escolas de Jacareí. A gente vai apresentar um projeto nessa casa o mais rápido possível, para que, junto com a administração do nosso prefeito Isaías, possa tomar uma providência que possa ajudar essas mães a gente ter mais cuidado com as nossas crianças, dando mais dificuldade para as pessoas que invadem as escolas. Já na ordem do dia, tivemos 2 projetos votados e aprovados. A primeira proposta foi de autoria do vereador Dude, que trata da inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying nas escolas públicas de educação básica de Jacareí. Entre os principais objetivos do projeto de Dude estão a capacitação de docentes e da equipe pedagógica para a implementação de discussão, prevenção e orientação dos envolvidos, visando a recuperação da autoestima da vítima de bullying. É responsabilidade de todos, do município, do estado e da federação. Uma outra questão importante, é um problema que ele está dentro da escola também. Então é responsabilidade de todos os agentes, né, da comunidade escolar, que envolve os alunos, professores, gestores e também os pais, seus familiares, no combate a toda essa violência que acontece dentro da escola. Logicamente, né, o que couber as políticas de segurança e educação, as suas ações organizadas através de um processo, promovendo a cultura de paz, ela também é importante. O projeto foi aprovado por unanimidade e aguarda sanção ou veto do prefeito Isaías Santana. O segundo e último projeto discutido foi de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, também do PL. A proposta obriga estabelecimentos que comercializam ou administram medicamento veterinário conhecido popularmente como anti-sil a fixarem cartazes informativos sobre a restrição do uso deste fármaco anticoncepcional. Nós só queremos que essa vacina pare de ser aplicada de forma indiscriminada por falta de conhecimento. A pessoa vai lá e faz uma festa no seu, na sua fêmea, né? Ou gato ou cadela. Aplica indiscriminadamente todo mês. E não pode. É uma bomba de hormônio que está aplicando nesse animal por falta de conhecimento. Porque vai na casa de ração e a casa de ração quer vender. Ela não quer saber se vai prejudicar o animal. E aplica sem dó. E aí o que acontece? Câncer de mama, aí liga para o gabinete. Não tenho condições.
pelo amor de Deus, minha cadela ou minha gata está com câncer de mama e eu não tenho condições de pagar o veterinário. É todo dia isso, né, Simone? Todo dia isso no gabinete. Sendo que o município já oferece castrações gratuitas todo mês. 260 castrações gratuitas. Só que a pessoa tem preguiça. Preguiça. Ela não quer ter o trabalho de deixar sua cadela, né, em jejum, de ter o trabalho de levar, né, sua cachorra ou sua gata para castrar. E, não, vamos dar injeção, é barato, problema não, né? E aí fica lá socando hormônio nos seus animais. O projeto foi aprovado por unanimidade e aguarda sanção ou veto do prefeito Isaías Santana. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo assistindo ao nosso canal, 39.2 Digital ou 12 da NET. E também ficando de olho em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão e até a próxima semana. É isso aí, lembrando, é claro, que se você quiser assistir na íntegra, né, o que você viu aí em detalhes no resumo da sessão, porém, de modo geral, né, com relação à sessão ordinária, 11ª, acesse o nosso canal do YouTube. E agora a gente retorna a conversar, né, com o Edinho Guedes, secretário municipal de Mobilidade Urbana. Edinho, gostaria de tratar agora com você com relação à instalação de 3 quilômetros de guarda-reio aqui na cidade, né? Queria te perguntar a importância, né, dessa proteção lateral, principalmente, acredito que nas vias mais rápidas, né, em que os carros transitam ali, carros e motos, caminhões, enfim, transitam ali com maior velocidade, e também em quais locais da cidade, quais vias que receberão essa atenção maior. É isso aí, João. Na verdade, assim, a gente está corrigindo um erro de muitos anos de obras públicas inacabadas. Então, toda vez que o poder público ele canaliza um córrego, ele constrói uma avenida próximo a um barranco, a um desnível grande, é obrigação do poder público, para garantir a segurança viária, instalar o guarda-reio, que é aquela defensa metálica. Ela tem toda uma estrutura muito assim, grande, né? Porque ela é fincada a 2 metros de profundidade para aguentar realmente o impacto. E a gente tinha vários pontos aqui da cidade que não tinham isso. Um exemplo assim bem clássico é em volta de todo o parque da cidade, você passa o Ribeirão do Turi e ele chega até próximo lá a 9 de julho, tudo aberto, e nós não tínhamos nenhum tipo de proteção, chegando a ter um acidente uns 2, 3 anos atrás, que um carro caiu lá dentro, né? Um outro ponto que acabou acontecendo bastante, isso foi no Parque Meia Lua, que também lá na Avenida Imigrantes, que tem uma valeta grande aberta, e os veículos, desrespeitando o limite de velocidade, se perdiam na curva e caíam lá. Então, eram exemplos de locais, né, que precisavam ter isso, mas você falou de vias expressas e infelizmente nem só nesses locais. A gente teve alguns pontos, como a Vila Zezé, Jardim Maria Amélia, que eram vias locais, só que às vezes em declividade, os veículos, principalmente no final de semana, o pessoal, infelizmente, acaba abusa ali da velocidade abusando mesmo. também de bebida alcoólica e tal, e caía dentro da casa das pessoas. Então, olha o risco que é isso. Então, nós identificamos esses pontos e fomos, então, instalando. Existe ainda um ponto importante que nós vamos instalar, que é lá no prolongamento Santa Maria. Então, os moradores lá que residem lá perto do córrego, também lá no prolongamento, totalmente aberto, faz aí 30, 40 anos que isso aquele bairro. E essa avenida que você citou é bem longa, né? Lá muito longa. No Santa Maria, né? Isso. E como é que a prefeitura da época aprovou sem essas proteções? Porque isso é uma obrigação do loteador, né? Ele tem que entregar o bairro pronto para as pessoas morarem, não a prefeitura ir agora custear, porque ele já teve o lucro na venda dos lotes, né? Então, a gente está tapando esses buracos do passado, mas a importância da gente proteger a cidade e evitar mortes e acidentes ou minimizar os impactos disso acontecer. Que a gente quer manter os bons números de segurança viária que nós temos colhido aí ano a ano, né? Saímos de 26 mortes no trânsito em 2016 para apenas 11 o ano passado. Primeiro ano que a gente teve 0 mortes de ciclistas, por exemplo. Então, a gente tem evoluído e, para isso, a gente precisa dessas intervenções estruturais também. Agora, tem alguma previsão para finalizar esses 3 quilômetros de guarda-reio? Então, foi esse trecho que eu falei. O trecho que está faltando lá a região do prolongamento Santa Maria, né? Nós fizemos já esses pontos que eu já citei. Parque Santo Antônio, Maria Amélia, Vila Zezé, toda a região central aqui, Meia Lua, e agora nós vamos no prolongamento Santa Maria. E estamos atentos também, porque às vezes existem outros
polos geradores de tráfego que acaba desviando uma nova rota de trânsito e acaba tendo esse problema também. E o guarda-reio pode ser uma das colocações. Milton, ainda tem um ponto que é na estrada indo lá para o Pagador Andrade, a Biagino Kef, tem uma curva lá bastante importante que a gente vai instalar. Bacana. Vou pedir licença a você, Edinho, logo mais a gente retorna à nossa conversa, porque a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu inscrições para credenciamento de interessados, profissionais ou empresas, em ministrar oficinas para a Jornada de Formação Pedagógica 2023, que será realizada presencialmente nos dias 24, 25 e 26 de julho, nos períodos da manhã e tarde. O recebimento dos envelopes pode ser feito na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua Lamartine Della Mare, de número 69, no setor de protocolo, até o próximo dia 20, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Outros detalhes você confere no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br. E moradores do bairro 22 de Abril enfrentam dificuldades no transporte público da linha 27, incluindo atrasos frequentes e poucos ônibus circulando, o que tem impactado na locomoção diária dos usuários da linha. O transporte público é uma necessidade para muitas pessoas em Jacareí. De acordo com dados recentes, em média, mais de 40 mil pessoas usam o transporte público diariamente para ir ao trabalho, escola e outras atividades. Moradores aqui do bairro 22 de Abril têm enfrentado dificuldades ao utilizar o transporte público da região. Problemas como atraso frequente nos ônibus, poucos ônibus circulando pela região, têm sido relatados por moradores. Gente, é horrível, viu? Porque o ônibus ele tem que fazer a volta toda, leva mais de 1 hora e às vezes a gente precisa sair, precisa voltar rápido para fazer outras coisas e tem que ficar 1 hora no ponto esperando, né? Complicado mesmo. E de repente, que nem hoje meu filho estava passando muito mal e no horário que ele estava passando mal não tinha nem ônibus, entendeu? Então você tem que chamar um carro para vir, para vir de lá um Uber, ele cobrou R$60. É muito difícil. Em relação a isso, o vereador Luiz Flávio Dias recebeu diversas reclamações dos moradores do bairro. A população que precisa daquele serviço faz a cobrança. Então é natural que as pessoas que moram em bairros, em especial 22 de Abril, que fica aproximadamente 14 quilômetros distante do centro da cidade, precisam de ter ônibus em horários, mais horários, né? Horários muito espaçados, prejudica tanto os estudantes que vêm até a escola, prejudica os trabalhadores que muitas vezes fazem o primeiro turno e têm entrada às 6 horas nas empresas, e também aqueles estudantes que quando voltam para casa dependem apenas de um horário. Então é fundamental que o poder público, principalmente a Secretaria de Mobilidade Urbana, faça a revisão desses horários, garantindo esse direito tão importante aos moradores do 22 de Abril. Outra questão levantada pelo parlamentar é a importância do acesso ao transporte público de qualidade e destaca que trata-se de um serviço essencial, devendo ser priorizado pelo poder público. Nós, na cidade de Jacareí, precisamos remodelar o transporte público. É um transporte público que não caminhou com o tempo. Para você ter uma ideia, nós temos ônibus com poucos lugares, ônibus que não oferecem ar-condicionado, ônibus que não oferecem Wi-Fi. O transporte público de Jacareí precisa de uma mudança significativa, estrutural, para garantir o conforto, qualidade ao usuário. A TV Câmara entrou em contato com a Prefeitura de Jacareí através da Secretaria de Mobilidade Urbana, que, por meio de nota, comunicou que a linha 27 do conjunto 22 de Abril está funcionando com o mesmo número de viagens que tinha antes da pandemia. Na primeira semana de abril, o GPS mostrou que o ônibus chegou no horário previsto na parada da Rua Rui Barbosa. Segundo a secretaria, às vezes pode acontecer atrasos por problemas no caminho, mas na maioria dos dias, os ônibus têm chegado no horário certo. A expectativa dos moradores do bairro 22 de Abril é de que as suas reivindicações sejam ouvidas e que sejam tomadas medidas para melhorar o transporte público na região. Só é um só. Ele tem que ir na cidade, dar a volta para poder voltar, para poder pegar as pessoas. Botar mais um ônibus, né? Mais próximo, né? Um do outro, para quem trabalha, para quem precisa, né? Através do aplicativo eOuve, você poderá reportar situações no transporte coletivo,
como atrasos ou problemas na qualidade do serviço. Acesse eouve.com.br. Isso aí, a gente retorna a conversar com Edinho Guedes, secretário municipal de Mobilidade Urbana. Secretário, assistimos juntos essa matéria, né? Queria te perguntar o que a gente poderia fazer com relação a trazer melhorias ou mais horários para o pessoal lá do 22 de abril. Bom, João, esse é um trabalho constante, diário nosso, né, de sempre aprimorar o sistema de transporte público. Para você ter uma ideia, em 2017, quando nós assumimos, a prefeitura sequer tinha um serviço de fiscalização do transporte público, né? A empresa concessionária, ela simplesmente tocava o serviço e a prefeitura dizia amém. A partir de então, nós criamos um serviço de fiscalização, com fiscalizações embarcadas, com acesso ao GPS de todos os ônibus, o que a prefeitura tinha direito por contrato e nunca tinha cobrado, por exemplo. Hoje, o transporte público de Jacareí é extremamente fiscalizado, tanto é que você viu as informações precisas. O que acontece? É muito comum, e eu fui vereador, eu sei como é que funciona, às vezes um morador vem aqui, pontua uma situação, ou uma senhora, ou um outro morador, o seu vizinho, coloca a situação, e isso é generalizado, né, como se fosse um problema geral do bairro, que aquilo fosse de fato acontecendo. Só que hoje a gente tem meios tecnológicos de conferir a informação. Primeiro, é muito importante ouvir a população, tanto é que nós compramos um aplicativo que é o eOuve, que foi citado aí, exatamente para a população nos enviar essas reclamações e a gente poder fiscalizar a empresa, e se ela estiver atrasando, se o ônibus não estiver limpo, se o cobrador estiver maltratando, se o motorista estiver correndo, a empresa é penalizada, por isso nós temos centenas de notificações quando isso acontece. Porém, muitas vezes, o que ocorre, assim, as pessoas acabam não utilizando as ferramentas que nós criamos para elas. Por exemplo, a gente tem uma parceria com o Google, que você pode entrar no Google Maps e ver todos os horários que o ônibus vai chegar. Então, às vezes, a pessoa ela se confunde, chega num horário depois que o ônibus já passou e fala, atrasou. Só que como tem o GPS no carro, na hora que a gente recebe essa informação, a gente consegue olhar no sistema e ver qual o horário exato que o ônibus passou naquele ponto. E às vezes a pessoa chegou um pouco depois ou um pouco no horário diferente do ônibus e ela acaba dizendo que houve essa ocorrência. Foi o que aconteceu nesse caso. Você viu que a gente levantou e os índices de atrasos não correspondiam com a informação trazida. Isso é uma informação. Aumentar a frequência, João. Só tem como a gente aumentar a frequência se a gente aumentar o número de viagens. Para aumentar o número de viagens, a gente precisa ter demanda de passageiro. Se a gente não tem demanda de passageiro, não existe viagem gratuita. A gente vai aumentar o gasto de combustível, a despesa daquela linha, e a gente vai ter que repassar isso em aumento para a tarifa. Então, esse equilíbrio, né, que tem que ser visto em todas os 85 ônibus, as 26 linhas da cidade, ele é um equilíbrio feito através de uma planilha, GIPOT, onde a gente vê onde é possível e onde tem demanda para isso. Lá no 22 de abril, especificamente, o ano passado nós tivemos, inclusive, uma reunião lá na igreja, junto com os moradores, qual que é a saída que nós propomos. E, infelizmente, eles foram o contrário, por uma lembrança que eles têm no passado e tal, mas a gente está insistindo nesse modelo, que é o quê? Trabalhar com o regime de vans, para que elas possam levar eles até o ponto lá no Esperança, que é um ponto de embarque e desembarque perto lá da Santa Helena Alimentos, e lá eles poderem pegar um ônibus para vir para a cidade. Que ali o fluxo é maior, né? Exatamente. Com isso, a gente conseguiria aumentar a frequência. Então, se você coloca um conjunto de vans indo e voltando o tempo todo, esses 14 quilômetros que foi dito, ele cai pela metade, passa a ser 5, 6 quilômetros. As vans conseguem fazer a maior frequência. E lá na Lucas Nogueira Garcês, onde tem esse grande terminal de integração, a gente tem muito mais linha passando, eles podem pegar e ir para lá. Sim. No passado, aí, uns 15 anos atrás, a prefeitura acabou fazendo isso de forma equivocada e não atenderam bem os moradores, eles têm esse trauma e eles foram contrários. Foi uma reunião muito difícil, inclusive, no 22 de abril, quando a gente conversou sobre isso. Mas a gente tem convicção de que esse é o caminho, não só para o 22 de abril, mas para Pagador Andrade, para outros bairros distantes da cidade. E nós devemos implantar isso, sim, daqui a uns 6 meses, onde a gente está terminando de estruturar, porque a gente estava esperando chegar ao ponto que chegamos. Voltar ao número de passageiros que nós tínhamos antes da pandemia do Covid. Então, isso aconteceu mês passado, isso foi muito importante, porque com menos passageiro, menos tarifa entrando,
e menos condição de financiar o sistema todo. Agora a gente tem um número de passageiros que dá para a gente começar a fazer esses ajustes que vai dar maior conforto a eles. Muito bem. E só para entender um pouquinho mais, essa van seria custeada também pela passagem. Pela passagem, não tinha nenhum custo adicional. Seria uma integração, né? A gente Ah, desmembraria, o ônibus que iria para lá não iria mais, ele ficaria fazendo essa linha, linha tronco, vamos colocar assim, e essas vans fariam essa alimentação. Bacana. E aí aconteceria tanto para o município vir para o centro, poderíamos colocar assim, como para ele retornar para casa dele. Na verdade, ela faz bairro, terminal de integração, bairro. E daí, nesse terminal de integração, ele pode pegar para ir, pode pegar para voltar. Muito bem. Bom, Edinho, o nosso primeiro bloco está se encerrando, mas logo mais a gente volta a conversar, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o Plano Municipal da Mata Atlântica. A gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 11ª sessão ordinária do ano. A vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL, comentou um documento em que pede a volta da carreta da mamografia para Jacareí. Ela destacou a relevância do exame para as mulheres e a importância do pedido. Veja. Essa carreta já esteve aqui no município e eu acho muito bacana porque eu, por exemplo, consigo fazer a mamografia, né, através de convênio ou através mesmo sendo particular. Porém, tem mulheres que não têm acesso. Isso aí é super importante, não é, para os exames preventivos contra o câncer de mama. Então, está aí o meu pedido em favor da carreta. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos estar reforçando esse pedido.
O senador Paulinho do Esporte, do PSD, comentou algumas reuniões de trabalho que teve durante a semana passada, como, por exemplo, com alguns funcionários da Secretaria do Meio Ambiente. Acompanhe. Tivemos uma reunião junto com a Cláudia, que é secretária de Meio Ambiente, a Patrícia Giuliani, que é secretária da Assistente Social, e com a Priscila, que é arquiteta da Secretaria de Meio Ambiente. E tivemos também com os diretores da equipe de malha do Jardim Primavera. Conversamos sobre a mudança de local onde eles praticam o esporte, porque ali terá um novo centro de convivência, centro de idoso, será construído. Então, aquele local dele terá que ser mudado. Pode ir para uma próxima? E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Lembrando, é claro, que estamos ao vivo, então se você quiser mandar sua pergunta para o secretário Edinho, enfim, algo para a gente tratar aqui no nosso programa, escreva para a gente em nosso Facebook ou YouTube da TV Câmara, como, por exemplo, também o pessoal do Parque Imperial, que está aqui ligado, sempre assistindo, prestigiando o nosso trabalho. A gente agradece também a audiência de vocês. Edinho, voltando a falar com você, com relação, né, à mobilidade urbana e tal, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre os ônibus, horários. Queria só te perguntar onde que o munícipe pode conferir os horários de ônibus e principalmente se acontece alguma alteração, é no site da empresa, como que ele pode fazer essa aferição de horários? No site da Jacareí Transportes Urbanos já tem todos os horários e, como eu disse, assim, o melhor ponto que ele daí é em tempo real é pelo Google Maps. Então, entrou no Google Maps, abriu, que já vem praticamente em todos os celulares, né? E daí tem o desenho do abrigo de ônibus lá na rua dele. Se ele colocar o mouse em cima do desenho, já abre todos os horários. E o horário que está em verdinho, que é o próximo, é o horário em tempo real, igual o Uber. Então, conforme o ônibus vai chegando, ele vai dizendo em qual minuto ele vai chegar naquele ponto. E essa ideia é para que o passageiro fique o menos possível no abrigo esperando o ônibus, que ele possa chegar lá 1, 2 minutos antes e já subir no ônibus. Então, eu sugiro que pelo Google Maps ele é o mais preciso em tempo real, porque ele está ligado ao GPS do ônibus. Nossa, bem bacana. Eu acho que é bem importante nessa modernidade chegando para facilitar, para deixar mais eficiente, né? Tanto para os usuários, enfim, para os motoristas também, né? Saberem como lidar com essa situação. Agora, mudando um pouquinho de assunto no aspecto da nossa conversa, eu queria tratar com você sobre acessibilidade, né? Queria que você comentasse um pouquino sobre alguns projetos, por exemplo, rotas acessíveis. Sim, João. Nossa, acessibilidade também é um grande passivo da cidade. A nossa cidade, esses dias eu estava lendo, foi a 42ª cidade mais antiga das mais de 5 mil do Brasil. Então, a acessibilidade sempre foi um grande desafio nosso. A gente começou a fazer esse trabalho com muita escuta, né? Escutando muitas pessoas que tem a mobilidade mais reduzida, então o Conselho da Pessoa com Deficiência, deixo aqui um abraço para a Bruna, que é presidente, para a doutora Márcia, que é presidente do Conselho dos Idosos. E nesse diálogo, nós, sabendo que temos muitas calçadas a serem modeladas com acessibilidade, a gente escolheu então quais eram os trechos que eles mais utilizavam. Então já o ano passado iniciamos esse projeto Rotas Acessíveis, que a gente demole a calçada e constrói ela de novo, com piso direcional para as pessoas com baixa visão e os cegos. E a gente está agora finalizando esse projeto, né, essa primeira fase dele. Nós fizemos toda a região aqui do Sim, né, que as pessoas descem de ônibus, iam lá para o Centro de Especialidade Médica, que no Jardim Paraíba não tinha acessibilidade. Depois fizemos toda a melhoria lá da região da CEPAC, que é uma entidade que atende muitos cadeirantes e tal. E agora a gente vai reformar toda a calçada da Santa Casa, né? Além disso, a gente tem todos os dias, né, trabalhos de rebaixamento de guia, conserto de calçadas que são quebradas por árvores e tal. Então, isso é uma demanda muito grande, mas a gente já conseguiu atingir indicadores importantes. Por exemplo, pelo IBGE, a média de calçadas acessíveis das cidades brasileiras é de 4% das suas calçadas, né? A gente já conseguiu na região central passar de 9%. E com o Renova Centro, que é um projeto bastante importante que a gente está acompanhando junto com a Secretaria de Planejamento e as execuções das rotas acessíveis, a gente deve chegar a passar de 24% das calçadas acessíveis. Então,
Isso é muito importante. E lembrar que, pelo Código de Posturas e Normas, que é uma lei municipal, as calçadas particulares, elas são de responsabilidade dos proprietários do imóvel. Então, é uma obrigação do proprietário do imóvel manter a calçada acessível, né? Não existia uma referência de como ele fazer. Em 2019, o prefeito Isaías fez o decreto de calçadas, dizendo quais são as medidas, os tipos de piso, tudo. Então, tá lá, copiar, colar, é só pegar e utilizar. E esse tem sido um trabalho também nosso de conscientização. Então, muitos munícipes, apenas por orientação, já vai lá, conserta a calçada dele. E se todo mundo cuidar da sua calçada, né, como cuida da sua própria casa, e ela é uma extensão da sua própria casa, a gente vai ter uma cidade mais amigável, mais acessível. E antecipar aqui uma reunião que nós tivemos na sexta-feira com o Sincomércio, Sindicato dos Comerciantes aqui de Jacareí, para falar do calçadão, entre aspas, que vamos fazer do lado do Mercadão, na rua Minsper. Vai ser uma via de trânsito compartilhada, né? Não é bem um calçadão, mas a ideia é que a gente tire as guias, né? Que as lojas e o Mercadão fiquem num plano só, vai continuar podendo passar carro, mas com uma velocidade mais reduzida. A exemplo do que acontece na Europa, em vários trechos, a gente começa a implementar isso aqui em Jacareí também. Vai ser a nossa primeira experiência para que o centro da cidade fique mais humanizado, né, João? Porque, infelizmente, se a gente olhar para trás, as cidades foram feitas uma escala para o carro, né? Para uma máquina, e não para a escala do humano, que é quem usa e precisa, né, de ter toda a acessibilidade. Nossa população idosa tem crescido e a gente quer tornar a cidade cada vez mais amigável para isso também. Bem bacana ouvir você trazer essas novidades, principalmente porque, como você bem disse, né, essas ações, né, beneficiam a sociedade como um todo, a sociedade jacareense como um todo. E agora eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre o Travessia Segura, né? Acredito que teve início em mês passado, né, em março. Como que aconteceu esse andamento desse projeto? Bom, isso é um trabalho também de educação, né? 94% das causas de acidentes com vítima são oriundos de mau comportamento, de negligência, de pessoas que escolhem desrespeitar o limite e colocar em risco as pessoas. Então, mudar o comportamento das pessoas é o trabalho mais difícil. Há muitos anos atrás, né, um agente de trânsito teve a ideia de criar, por exemplo, a multa do bem, que era quando alguém parasse na faixa de pedestre, o agente anotaria a placa dessa pessoa e essa pessoa receberia depois um agradecimento na casa dela. Isso acabou acontecendo numa campanha isolada. Eu era vereador na época, fiz uma moção congratulatória e tal, e quando assumi como secretário, instituí isso como um programa constante. Então nós enviamos isso para mais de 5, 6 mil cidadãos ao longo do semestre, e a gente tem percebido uma mudança de postura. As pessoas estão começando a respeitar mais a faixa de pedestre. A gente tem colocado algumas legendas para poder também estimular que o pedestre avise o carro, porque às vezes o pessoal fica no celular e tal, e o motorista não sabe se ele vai atravessar ou não. E a gente tem notado aí uma melhora muito grande nisso, porque como nós acompanhamos o índice de infrações cometidas por jacariense, hoje o número de jacarienses que desrespeitam e são autuados em Jacareí é menor que 3% dos motoristas. Então, mais de 97% dos cidadãos respeitam a lei, não colocam em risco as pessoas, e apenas aí menos de 3% acabam cometendo, muitos por uma desatenção, não é reincidente e tal, mas outros com uma reincidência maior. Então a gente está focando nisso e hoje nós percebemos um respeito maior e também isso reflete diretamente na diminuição que nós tivemos no número de mortes, seja de pedestres, seja de ciclistas, mostrando aí que aos poucos, né, o cidadão está percebendo que o espaço público da rua ele não é para ser disputado, ele é para ser compartilhado. Né? E que não adianta a gente chegar mais rápido a custo de machucar ou até matar alguém. Então, isso é uma coisa meio óbvia, mas aos poucos a gente tem que ir repetindo para as pessoas entenderem e trazer isso no comportamento do dia a dia. Realmente. A educação no trânsito é algo constante, né? Tanto para os pedestres, os motoristas têm que estar sempre ligados, sempre atentos. E, Edinho, vou pedir licença a você, logo mais a gente retorna a conversar, porque as atividades descentralizadas do Cadastro Único nos bairros e dos programas sociais do governo federal por meio da Secretaria de Assistência Social, com o apoio das Secretarias de Educação e de Saúde, foram retomadas. As equipes estarão presentes nos bairros em pontos fixos, de acordo com a programação estipulada, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. O Cadastro Único possibilita o acesso a programas sociais e a transferência de renda dos governos federal e estadual.
A programação e as datas você confere no site da Prefeitura. E o Conselho do Meio Ambiente de Jacareí aprovou no final do mês de março o Plano Municipal da Mata Atlântica. O projeto visa a restauração florestal de Jacareí. Confira detalhes na reportagem. Proteger o que importa. Esse é um dos principais objetivos do Plano Municipal da Mata Atlântica, aprovado pelo Conselho do Meio Ambiente de Jacareí. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, Instituto Suinam e a Fundação SOS Mata Atlântica, tem o intuito de identificar as fragilidades, definir trechos a serem recuperados e preservar o meio ambiente. É uma lei federal, né, a Lei da Mata Atlântica, a gente está cumprindo essa legislação federal e você ter o plano, tá, aprovado pelo Conselho e posteriormente aprovado pela Câmara tem uma importância muito grande do ponto de vista objetivo, né, que é uma diretriz que você tem para o município de como conservar e restaurar, tá, o meio ambiente. Essa diretriz é fundamental para que o município cresça de forma sustentável. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Fundação SOS Mata Atlântica, o número de remanescentes florestais no Brasil é de apenas 12,4%. Em Jacareí, a cobertura florestal superou os 20% no município no ano de 2022. Para o Plano Municipal, o Instituto Suinam foi um dos escolhidos para atuar ativamente na execução do projeto. O Suinam ele foi uma das instituições selecionadas para desenvolver o Plano Municipal da Mata Atlântica em 4 municípios aqui do Vale do Paraíba. Outras instituições também estavam se organizando e desenvolvendo esse projeto, que era uma parceria entre a empresa Suzano e a SOS Mata Atlântica, tá, num arcabouço de 33 municípios, né, no país todo. Então, a gente foi responsável por ser os executores desse projeto. Além de visar a preservação florestal, o Plano Municipal da Mata Atlântica também auxilia no desenvolvimento econômico da cidade, tendo em vista que ele promove a regulamentação de áreas que se encontram fora dos padrões necessários. Quando você fala em desenvolvimento sustentável, você fala em quê? Em planejamento, né, de como permitir que a cidade cresça, que as pessoas construam suas casas, que os comércios se estabeleçam, que as indústrias se instalem no município sem agredir o meio ambiente, né, conservando e preservando o meio ambiente. O plano vai ser essa ferramenta que vai contribuir para o gestor público a organizar o território municipal e, assim com outros instrumentos também, mas também para olhar com atenção para os remanescentes de Mata Atlântica, né, então para proteger esses remanescentes e também recuperar aquelas áreas que são de proteção e que não têm mais cobertura florestal e que precisam ser recuperadas e ser restabelecidos seus ecossistemas. Após ter sido aprovado pelo Conselho, o plano agora seguirá para a Câmara Municipal, através da elaboração de um projeto de lei. Foram feitas várias oficinas, reuniões, né, com a Câmara Municipal, reuniões técnicas e reunião com a população, até chegarmos na aprovação pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é um passo importantíssimo que a lei federal prevê a exigência de aprovação no Conselho. Nosso Conselho já aprovou, né? Agora nós vamos transformar o plano em uma lei. Tá? O município está preparando um projeto de lei para encaminhar para a Câmara, ampliar a discussão, né? E, uma vez transformado em lei, a gente tem a garantia da perenidade, tá, do projeto. Preservar a Mata Atlântica é um dever de todos. Por isso, além das medidas tomadas por órgãos públicos e privados, é fundamental que estejamos sempre atentos ao nosso papel como cidadãos. É isso aí, sempre importante a gente promover esse olhar, né, para o meio ambiente. E o vestibulinho do segundo semestre de 2023 da Escola Técnica Estadual, a ETEC Cônego José Bento de Jacareí, unidade do Centro Paula Souza, está com as inscrições abertas para os cursos técnicos gratuitos, presenciais e online de administração, comércio, desenvolvimento de sistemas, gestão de projetos, guia de turismo, química e secretariado. O candidato deve fazer sua inscrição pela internet somente pelo site vestibulinhoetec.com.br até às 3 horas do dia 8 de maio. O exame acontece no dia 4 de junho, à 1h30 da tarde. E a gente volta a falar com o Edinho Guedes.
Edinho, secretário, muito obrigado pela sua participação. A gente vai, né, chegando agora ao encerramento desse programa. Foi muito bacana você vir aqui para a gente comentar um pouco sobre os novos abrigos, a instalação de guarda-reios, também, né, para falar um pouquinho sobre a matéria, né, com relação aos horários de ônibus. E a gente sempre agradece e deixa as portas abertas para uma nova oportunidade de você vir aqui para conversar conosco. Eu agradeço, João. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a audiência, o pessoal que está nos acompanhando em casa. Mobilidade é algo que toca todos, estamos sempre abertos aí a sugestões, a comunicações que vocês queiram também nos enviar através do e-mail mobilidade@jacareí.sp.gov.br e dar aqui já um furo aqui que a gente deve fazer em maio, a Virada da Mobilidade, que é um evento que nós fazemos junto ao Maio Amarelo, para ouvir a população. Então, nós criamos diversos momentos para ouvir o ciclista, o pedestre, o passageiro do ônibus, o caminhoneiro, o carroceiro, todo mundo que utiliza a mobilidade de alguma forma e com essas informações modelar as nossas políticas públicas. Então, fiquem aí atentos para que vocês possam também nos contribuir, porque a gente constrói junto essa mudança. É isso aí, Edinho, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. E como tinha falado, reforço que espero que você volte, principalmente em maio, quem sabe, né, a gente ouvir essas novidades com relação à mobilidade urbana. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.